Efésios capítulo 6, quero ler com os irmãos a partir do versículo 10 em diante. Todos encontraram? Capítulo 10 de Efésios, ou melhor, capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Nós lemos aqui uma porção do último capítulo do livro de Efésios. E, ao meu ver, uma porção extremamente importante. Como começa aqui as primeiras palavras do capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Quanto ao mais. Ora, quando ele diz quanto ao mais, ele está introduzindo aqui uma palavra final. Isso porque ele já vinha falando do capítulo 1 até o capítulo 6. Muitas coisas acerca da economia de Deus, acerca do mistério de Deus, que é Cristo, acerca do mistério de Cristo, que é a igreja. E então ele traz uma palavra final que é muito pertinente para os nossos dias. Quero chamar a atenção dos irmãos, porque enquanto conclusão daquilo que Paulo vinha dizendo, é importante nós recuperarmos um pouco do pensamento de Paulo nessa epístola. Ele começa no capítulo 1, apresentando as muitas bênçãos de Cristo a nosso favor, as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Ele começa a apresentar a nós o Evangelho de uma maneira como em nenhum outro lugar ele fez semelhante. Porque ele começa a partir de uma visão e de uma perspectiva do coração de Deus, da vontade de Deus, da soberania de Deus, apresentando no capítulo 1 que todos nós somos alvo da vontade soberana de Deus, no que diz respeito à escolha que Deus fez e ao selo que Ele colocou sobre cada um de nós, para que nós pudéssemos experimentar a salvação de Deus e então nos constituir sua noiva, nos constituir seu corpo. A gente sabe que o plano, a verdade da eleição e da predestinação apresentado no capítulo 1, nos constitui, visa sermos nós constituídos noiva de Cristo, sermos constituídos corpo de Cristo. Ou seja, o capítulo 1 nos abre ali nos apresentando o quanto que Deus, o tanto que nós temos recebido de Deus, não somente pelo fato de sermos salvos, mas o fato de Ele nos ter escolhido para constituirmos o seu corpo.
Não sei se vocês já pararam para pensar um pouco sobre a questão corpo de Cristo, mas é uma coisa muito grande, porque, ora, se a igreja é o corpo de Cristo, isso implica que nós estamos nele e juntamente com ele constituímos uma unidade, e agora estamos sendo nós as mãos, os pés, a boca, somos nós aqueles que estão trabalhando e agindo sobre a terra, é Cristo trabalhando por nosso intermédio. Isso é um grande privilégio, você e eu sermos amados pelo Senhor com um amor especial, um amor eletivo, e ter nos chamado para fazer parte desta obra. Eu sei que a gente vive nos últimos dias, e nesse tempo, o coração de muitos, como Jesus havia predito, haveria de se esfriar, o amor se esfriaria, a fé seria remota, haveria uma apostasia muito grande no meio do povo de Deus. Quando nós lemos tanto os evangelhos, quanto as epístolas, nós verificamos que esse tempo em que a gente vive tem muitas características. E tão poucos podem perceber a graça e a misericórdia de Deus, de Ele nos ter chamado, ou de primeiramente nos ter escolhido para estarmos com Ele unidos nesta obra. Poucos conseguem perceber o valor espiritual da causa de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem uma causa, e Ele está trabalhando. E Ele quer trabalhar por nosso intermédio, ou que seja por intermédio de todos os seus chamados, de todos os seus eleitos e chamados, de todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo, que fazem parte da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. Capítulo 2 de Efésios, ele avança para mostrar como, então, Cristo ele efetuou a obra de redenção, como que ele trouxe para si todos os povos, todas as pessoas, sejam os judeus ou sejam os gentios, mas mostrando como que o mistério da cruz de Cristo é um mistério que nos reúne nele. E aí Paulo diz, no capítulo 2, versículo 16, para juntos todos nós formarmos um só corpo com Deus. Mais uma vez vem a ideia do corpo, só que agora não diz corpo de Cristo, diz formar um só corpo com Deus. Então veja só que coisa maravilhosa. No capítulo 3, o apóstolo Paulo passa a apresentar então esta era na qual vivemos, que é a era da graça. Ele vai apresentando o evangelho sob essas perspectivas do amor eletivo de Deus, de nós sermos redimidos por Cristo. Nos mostra o privilégio de vivermos nesta era, a era do mistério de Cristo, que é a igreja, em que o Senhor está salvando pessoas, e Ele está lidando conosco mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a partir do capítulo 4, portanto, o apóstolo Paulo passa a aplicar de maneira prática, lógico, sem aplicar, né? O evangelho, demonstrando que nós, os chamados, precisamos desenvolver uma vida cristã. Ele começa dizendo, rogo-vos, pois. Ele começa com um rogo. Se você olhar na sua Bíblia, capítulo 4, ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. E aí ele passa, então, a falar sobre o nosso viver, sobre o nosso andar. Aquilo que os irmãos aqui estão acostumados diariamente, ou em todas as reuniões, ouvir. Como que nós devemos proceder, como que nós devemos andar, qual é, de fato, o valor do evangelho na nossa vida diária. Aprendendo a vida cristã, aprendendo a andar no Espírito, aprendendo a aplicar o evangelho de maneira prática. Depois, então, que ele apresenta esse modo de vida no capítulo 5, e no capítulo 4 e no capítulo 5, ele fala sobre vários aspectos e setores da nossa vida humana, da nossa experiência. E aí, então, que ele chega ao capítulo 6, versículo 10, e diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, como que ele dissesse, olha, vocês podem ter de tudo. Vocês podem ter aí o capítulo 1, ou a proclamação da soberania de Cristo, da soberania de Deus no sentido da escolha da predestinação. Vocês podem ter o conhecimento, a clareza da obra de redenção no capítulo 2. Vocês podem ter noção exata da era em que vivemos, que é a era da graça, capítulo 3. Vocês podem também saber que o cristão,
ele tem que andar em unidade, andar em amor, andar na mesma fé, no mesmo batismo, com o mesmo Pai, com o mesmo Espírito, com o mesmo Cristo. Você pode saber que se deve ser um bom servo, ou que seja um bom patrão, que deve ser um bom esposo, uma boa esposa. Você pode conhecer as obras das trevas, conforme no capítulo 5, e o fruto da luz que ele apresenta. Você pode até mesmo ter no coração o desejo de ter uma vida santificada, uma vida separada, uma vida autêntica. O problema é que Paulo, quando chega nesse final do capítulo 6, ele nos chama a atenção para o fato de que a vida cristã consiste numa luta. A vida cristã consiste numa batalha. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, você está dentro de uma luta. Não ignore o mundo espiritual. Não ignore a batalha espiritual pela preservação do seu coração, pela preservação da sua consciência, pela preservação da sua fé. Então ele está dizendo que nós precisamos atentar para isso. E infelizmente, nós vivemos num tempo de muita nostalgia ou letargia espiritual. Os crentes já não sentem mais. Nós estamos ignorando que nós estamos travando diariamente uma batalha. Sobretudo quando se fala de uma vida cristã autêntica, que é aquela que nós queremos viver. E quando se fala de uma igreja com responsabilidade e que tem o interesse de conhecer a verdade, de praticar a verdade e de ensinar a verdade de Deus. Aí muito mais essa guerra se intensifica. E eu estou sentindo isso cada dia mais, que a guerra está renhida, a guerra está intensa. Vocês estão sentindo que a batalha está cada vez mais forte? Qual que é o interesse do maligno? Nos fazer calar. Calar a nossa voz, atar os nossos passos, nossos pés, para não caminharmos. O maligno, ele não tem nenhum interesse em que nós existamos enquanto ministério. Porque se estamos juntos, nós temos força. Mas em separados, nós enfraquecemos. Então a luta é muito grande. E Paulo diz, portanto, que para nós sermos vencedores, e esse vencedor significa exatamente que você vença essa batalha espiritual, ele diz que é preciso, ele começa dizendo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Este é o primeiro ponto que eu quero que vocês coloquem no seu coração. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. Quantos aqui querem estar fortalecidos no Senhor? Certeza? Estar fortalecidos com o poder de Deus? Firme, inabalável? Mas não é questão de desejo. Ou seja, se desejando ou não, o fato é, ou você vai morrer, você vai cair, você vai se perder, não me refiro à vida eterna, não é isso que eu me refiro. Eu falo na batalha, no campo de batalha. Quantos já não fracassaram, e estão fracassados, e estão caídos? Então, você querendo ou não, o fato é que você não tem escolha. Ou você vai cair, ou você vai se fortalecer. Para com o mal e as trevas, ele não abre nenhuma exceção. Não é porque eu não, você não. Se você quer esse caminho da verdade, você já está no meio do campo de batalha. Uns mais à frente, na linha de frente, na vanguarda, outros um pouco mais atrás, mas todos estamos. Há uma necessidade de nós compreendermos que é preciso nos fortalecer. E esse fortalecimento não pode ser outro, senão o poder de Deus. Não adianta fazer qualquer outro tipo de situação, nós arranjarmos, fazermos um almoço, fazermos um chá das irmãs, não vai resolver. É o poder de Deus. Lógico que nós precisamos estar juntos em várias circunstâncias, mas nós temos que compreender que há uma guerra espiritual. Agora, a grande questão é que nós aqui, se não uma boa parte, não compreendemos exatamente que batalha espiritual é essa. Veja o versículo seguinte, quando ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Nós passamos a nossa vida inteira, eu particularmente, eu sirvo a Cristo desde a minha infância, então eu passei a minha vida inteira correndo do diabo. Correndo do diabo, ora correndo dele, ora correndo atrás dele. É verdade. Ora com medo dele, ora querendo tacar a sandália nele. Isso porque nos ensinaram que o diabo, ele está constantemente te espreitando, o capeta, para poder fazer um mal para você. Furar o pneu do seu carro, para poder colocar blitz na sua frente, para você poder ser multado porque não pagou IPVA. O diabo está sempre te espreitando para criar uma situação na sua casa, para gerar uma contenda entre o marido e a mulher. Aí quando o marido e a mulher brigam, aí fala, o diabo está furioso, quer destruir nossas vidas. E com isso a maioria dos cristãos, a maioria, se não, tirando um 0,00000,1%, a maioria precisa de um diabo na sua vida. Precisa para ele poder ficar firme. Se tirar o diabo, se Deus hoje tirasse o diabo, imagine só, a maioria das pessoas desistiriam de caminhar, porque perderia o sentido da sua vida sem o diabo. Tudo o que acontece é o diabo. Tem que ter os demônios, tem que ter a ameaça, tem que ter a macumba, tem que ter alguma coisa para fazer sentido a vida do crente. E o pior que eles andam tão atentos com a questão do diabo, que deveria ser um vencedor em todas as situações, mas não. O que nós vemos é muitas vezes derrotas e derrotas espirituais. Isso porque nos ensinaram de maneira errada. É verdade que existem os demônios, é verdade. Jesus expulsou muitos demônios. É verdade que existem os anjos caídos, é verdade. Afinal de contas, nós sabemos que toda a história de Deus com a sua criação, no que diz respeito às mazelas que existem no mundo, é em razão de uma queda. A queda do primeiro, depois da queda dos demais, depois da queda dos outros. Então, existe de fato essas criaturas todas. O problema é que essa batalha espiritual, assim como todas as outras declarações do Evangelho, elas não ocorrem do modo como nós pensamos. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, olha, a Escritura nos ensina que nós devemos nascer de novo. Só que elas entendem que nascer de novo é um ato de você aceitar a Jesus e a partir de então você nasceu de novo. Quem já ouviu isso? Que aqueles que aceitam Jesus nasceram de novo. Eu pergunto assim, quantos aqui receberam a Cristo? Eu creio que todos, né? Senão a maioria já receberam. Mas aí você foi batizado. Aí você ficou na expectativa de uma nova vida. Eu pergunto, sua vida mudou no sentido, o coração mudou, a consciência mudou, a alma mudou, tudo se resolveu na sua vida? Ou ainda existem um tanto de pendências e problemas, e fendas, eivas no coração, na alma, que precisam de ser tratadas e resolvidas? Ora, pastor, então eu não nasci de novo? É que o novo nascimento não ocorre enquanto um gesto de aceitar a Jesus ou o batismo, mas é um processo em que nós estamos envolvidos para que a nossa consciência velha, do velho homem, coração do velho homem, ele possa ir morrendo aos poucos. Quanto mais nós vamos morrendo para o velho homem, nós vamos renascendo para Deus. É um processo orgânico do coração. Assim como a verdade acerca do batismo, que fala dessa experiência de morte e de ressurreição. Então, as verdades do Evangelho, elas sempre acontecem no coração do homem, dentro da alma do homem, na mente do homem, nunca fora. Só que os cristãos, por não terem essa visão clara, eles estão sempre pensando numa batalha em que acontece no âmbito físico. Eu, inclusive, já participei de reuniões no passado em que a gente estava numa guerra espiritual. Ou seja, o momento da oração era o momento de uma guerra, de uma batalha. Então, estava todo mundo atirando no demônio. Até que eu olhei e uma pessoa saiu correndo com a sandália na mão. E ela pegou essa sandália e tacou na parede. Eu falei, minha irmã, o que está acontecendo? Não, estou acertando o demônio lá, é a guerra espiritual. Outros entendem, não, nós temos que ir para o monte e orar. Vamos orar no monte.
Ou vamos fazer aqui uma vigília e vamos orar a noite inteira, porque assim nós vamos vencer o diabo. E aí o diabo fica sentado olhando você orar, 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 clamar, jejuar e chorar. E Senhor, tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ele fica te olhando, observando, porque ele sabe que essa batalha não acontece deste modo. Lógico que a oração, no finalzinho diz, faz parte, né, de nós, como nos apropriarmos das armas adequadas. Mas o fato é que nós precisamos compreender que essa batalha, primeiramente, não acontece no âmbito físico, porque essa luta não é contra carne e sangue. Se não é contra carne e sangue, então a sua própria carne e o seu próprio sangue, ou seja, o seu corpo, essa parte externa, esse homem exterior, não está envolvido na batalha. Esse Alexandre que vocês estão vendo, esse aqui, não está envolvido na batalha. Porque se a luta não é contra carne e sangue, então aquele que luta contra o que deve se lutar, também não deve lutar em carne e sangue. Nem se ataca carne e sangue, e nem se usa carne e sangue para batalhar. Sabemos também que, por mais que nós soframos muitas coisas, da parte dos homens, de outros, a nossa luta não é contra pessoas. Você não está lutando contra o seu irmão, contra o seu vizinho. Você não está lutando contra aquela pessoa que está pensando agora. Você não está lutando, não é contra o ser humano. Tudo que nos ocorre é exatamente para que dentro do seu coração, na sua mente, na sua alma, você possa fracassar. O apóstolo Paulo, se vocês quiserem deixar marcado um pouquinho, vamos voltar aqui atrás na segunda carta de Paulo aos Coríntios, bem pertinho aí, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, nessa batalha não se usa armas carnais. Nessa batalha espiritual, nós não podemos usar de nenhum artifício meramente humano. Mas o texto continua dizendo, e sim armas que são poderosas em Deus para destruir. Por que eu trouxe os irmãos para cá? Para os irmãos perceberem onde estão os nossos inimigos. Ele diz, para destruir o quê? Fortalezas. Onde estão essas fortalezas, afinal? Na mente. As fortalezas estão no coração, na alma do homem. Porque ao longo do tempo, o maligno ele vai erigindo devagarzinho ali uma grande parede, um monte, e vai crescendo e vai se solidificando, vai se sedimentando, até que com o passar do tempo a pessoa tem dentro de si uma fortaleza quase que impenetrável. Daqui a pouco nós vamos perceber lá no livro de Efésios, quando ele fala sobre as armas espirituais, qual é a relação dessas fortalezas com as armas, também de lá de Efésios. É para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Onde estão os sofismas? Onde estão os sofismas? Também na mente, no coração. Um sofisma é uma meia verdade e uma meia mentira. Verdade e mentira juntos. Então, olha que existem coisas interiores a serem vencidas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, um espírito altivo, um espírito que considera sabedor de tudo e, portanto, não se submete, ou consequentemente, não se submete ao conhecimento de Deus, porque é uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leiam depois as epístolas, sobretudo as de Paulo, mas leia na perspectiva de entender onde acontece essa batalha dentro do homem. Você vai observar que sempre ele fala das trevas no entendimento. Ele fala de um coração que vive obscurecido, de uma mente entenebrecida. Ou seja, ele está sempre colocando dentro do homem
o cenário, o lugar onde a batalha acontece. E para dentro de nós é o lugar para onde nós menos olhamos. Porque nós estamos constantemente apontando culpados, apontando responsáveis, e tentando achar uma explicação lógica no mundo externo para os nossos problemas. Enquanto que o apóstolo Paulo está dizendo, olhe para dentro de você. É dentro do coração que todas as coisas acontecem. Por isso, voltando aqui para Efésios, no capítulo 6, ele diz assim no versículo 12, porque a nossa luta não é. Então, primeiramente, ele diz o que não é. Não é contra carne e sangue. Agora ele diz, e é contra o que então, Paulo? Se não é contra carne e sangue, ele fala, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Ele vai colocando aqui uma ação de potestade, ou seja, existe uma ação de poder que age dentro do homem. Ele fala sobre domínio, potestades, dominadores, as forças espirituais do mal. Aí você fica procurando assim, pastor, então nós temos que lutar contra esses principados, essas potestades, esses dominadores. E como fazer então? Qual é o papel dessas forças espirituais, desses dominadores, dessas potestades? E como nós poderemos vencê-las? Essa semana eu pensando sobre esse texto, falava, bem, tem que haver uma saída, porque seria uma batalha injusta você lutar contra aqueles que você não pode ver. Como é que você vai para um campo de batalha, batalhar contra um tanto de espíritos da maldade, e você não pode vê-los? Não seria uma guerra, uma batalha injusta ou não? Olha, você não pode ver, você não sabe se ele vem da direita, da esquerda, de trás, da frente. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é neste mundo externo. Então esqueça direita, esquerda, frente e trás. E olhe que a luta é contra forças que estão operando para te dominar. São os dominadores. São forças espirituais que estão operando para que você seja totalmente submisso às forças espirituais do mal. Efésios no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala sobre a nossa salvação, ele diz, aqueles que andam, vamos ler aqui para os irmãos perceberem uma questão interessante, capítulo 2 de Efésios, versículo 2, ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua, onde? Do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, onde é que esse espírito atua? Onde é, irmãos? Vamos lá. Nos filhos, ao lado do filho? À frente do filho da desobediência? Atrás, no lado direito. É nele. É dentro dele. Essas forças não operam fora, elas operam dentro. Por isso que voltando aqui para o capítulo 6, Paulo continua dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Onde é esse mundo tenebroso? Onde é o mundo? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Onde é este mundo? Que nós não devemos amar e que é dito que é um mundo tenebroso. Onde é este mundo? Está dito, Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo foi que ele amou? Ele amou o planeta Terra? Não. Deus amou o mundo. Que mundo foi que ele amou? O mundo criado por ele, que inclui o planeta e um mundo de pessoas, todos nós. Esse mundo externo, a obra de Cristo na cruz do Calvário, não foi para salvar almas, não. Foi para salvar o mundo criado por ele e que foi usurpado pelas forças espirituais da maldade e que fez deste planeta um lugar de muitas mazelas.
Então Deus amou o mundo deve ser amado, o mesmo mundo que Deus amou. Agora, e esse mundo tenebroso? Que mundo é esse? Onde este mundo tenebroso se encontra? O mundo tenebroso, esse mundo caído a que nós não devemos amar, é um mundo que existe tão somente dentro do homem. Dentro do homem. A gente ouve as pessoas falarem assim, olha, cuidado porque isso aí que você está comendo é coisa do mundo. Ou essa veste que você está vestindo é uma veste do mundo. Não fala assim? Ora, nesse sentido, tudo isso é do mundo. Agora, é o mundo espiritual, onde as forças operam, é que nós devemos temer. E esse mundo espiritual só pode acontecer dentro do homem, conforme Paulo coloca, contra as forças espirituais do mal, vírgula. Onde? Vou ler de novo para os irmãos pegarem aí. Porque a nossa luta, no versículo 12, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Olhem para mim por um momento, eu pergunto para você. Você já foi lá nas regiões celestes? Alguém já foi? Tem algum astronauta aqui da NASA? Nunca foi? Se você nunca foi nos lugares celestiais, eu pergunto, e como é que você vai lutar se essa batalha acontece nos lugares celestiais? Você percebe que muitas vezes nós fracassamos na luta espiritual pelo simples fato de nós não entendermos o que estamos lendo. Ou por nós conferirmos ao que lemos um aspecto físico, carne e sangue. Um aspecto exterior, pessoas, coisas. Ele diz, não, gente. Primeiro que a luta é contra forças que estão operando, que estão querendo exercer domínio e poder sobre a sua vida. E segundo que essa batalha, ela acontece nos lugares celestiais. E aqui a palavra lugares celestiais pode ser entendido como sendo no mundo espiritual, numa região espiritual. Ou seja, essa batalha, ela acontece dentro do homem, num lugar chamado espírito humano, ou coração humano, ou consciência humana. Existe um mundo dentro de você. Você só é um ser subjetivo porque existe um mundo. Como é difícil você compreender o mundo do outro. Não é? Cada pessoa tem um mundo aqui que, se ele não falar, não revelar, fica ali vivendo o seu mundo, a sua subjetividade. E é nesse mundo, portanto, interior, que essa batalha acontece. Ou seja, dentro do homem existe uma batalha. Eu me recordo, em 2008, quando eu estava estudando literatura inglesa, eu me recordo que eu tive uma aula muito espantosa, porque ela abriu vários horizontes de entendimento. O professor dizia o seguinte, que na Grécia Antiga, os escritores, por exemplo, como Homero e outros que escreviam suas tragédias, eles colocavam a tragédia no âmbito espacial. Ou seja, a pessoa sofria a tragédia porque ela, caminhando ali no seu destino, porque se mudou de uma cidade para outra, porque foi a tal lugar. Então, foi nesse percurso que ele teria sofrido a sua tragédia. O que significa que se ele não tivesse pego aquele caminho, ele não teria sofrido aquela tragédia. Assim pensavam os gregos antigos. Até então, que vindo novos escritores, aqui mais da modernidade, ou mais aqui para mais perto de nós, do tempo, Shakespeare, então, colocou nas suas tragédias, ele colocou essa batalha não como sendo um acontecimento espacial, mas ele colocou isso tudo dentro do homem. E eu ouvindo, assistindo aquela aula e pensando exatamente no que o apóstolo Paulo ensina, tanto em Romanos, no capítulo 7, como em Gálatas, capítulo 5. O apóstolo Paulo dizendo que existe uma luta, uma batalha dentro do homem, quando ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço,
mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É o drama da existência humana que no seu coração e na sua consciência ele fica tentando acertar e ele erra. E às vezes a vida fica um vício, né? E um ciclo de altos e baixos, de perdas e de ganhos, de vitórias e de derrotas. E nós muitas vezes não atentamos para isso e ficamos perdidos. Paulo diz, olha, é nas regiões celestiais. Não pense você que você, Josué, Moisés, Rosirene, Silvia, qualquer um de vocês, esteja lutando mesmo contra espíritos que estão lá em cima, acima das nuvens onde passam os aviões. Não pense isso. Porque se você um dia fizer um voo, você estiver lá na janela e ficar olhando, você vai ficar procurando por eles, onde eles estão. Aí você vai ouvir uma voz interior dizendo, eu estou bem pertinho de você. Eu estou dentro de você. Não que você esteja possuído por nenhum espírito, mas é porque o meio dos espíritos caídos trabalharem é na sua mente. Porque se ele conseguir te levar a compreensões equivocadas das coisas, você vai ser gerado e formado, ou vai ser gerado em você uma consciência, um modo de pensar, um modo de sentir, e tudo que você pensa e você sente, você reage exteriormente. Se ele conseguir forjar uma visão equivocada da coisa, se ele conseguir fazer com que você não ame a verdade, achando que você está amando, aí você vai estar totalmente controlado interiormente, dentro de você, por essas forças, ainda que você ore dizendo que está pisando na cabeça do diabo, como se ele tivesse lá com a cabecinha para você pisar, assim. Interessante é que lá em Gênesis capítulo 3, diz que o Messias que haveria de vir, ele haveria de esmagar a cabeça da serpente. Lembra desse texto? Que ele viria para pisar a cabeça da serpente. Em Romanos capítulo 12, o capítulo 16, versículo 20, Romanos 16, 20, fala que logo, logo o Senhor há de acabar de destruir essa serpente debaixo dos nossos pés. Abra sua Bíblia em Romanos rapidamente, para você compreender essa questão que eu estou dizendo. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Como os irmãos pensam que o Senhor fará isso? O Deus da paz, em breve, há de esmagar a quem? A Satanás. Debaixo de quê? Dos nossos pés. Aí eu fico pensando no crente, que tem muita fé. Aquele crente bem fervoroso, que ama muito o evangelho, mas entende pouco dele. E ele fica naquela expectativa, irmãos, um dia o Senhor vai colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Ele fica na expectativa e na esperança de ter essa glória, de poder ver o diabo debaixo dos pés dele. Eu pergunto, irmãos, qual o sentido do diabo debaixo dos pés de alguém? Nesse sentido, como eu estou pisando nesse carpete agora. Qual é o sentido disso? Hã? Eu ouvi um nenhum ali atrás. Para nós podermos entender como se vence o maligno, você tem que olhar para Cristo. Porque ele foi quem esmagou a cabeça da serpente. Ele esmagou a cabeça da serpente. Não é dito que ele faria isso? E ele fez. E agora ele quer esmagar a serpente também debaixo dos nossos pés. Ele venceu. E ele pisou. E ele esmagou. Mas agora o Senhor também quer que ela esteja esmagada também debaixo dos nossos pés. E quando você olha para Cristo, você vai vê-lo constantemente. De acordo com o livro de Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Eu não quero entrar nos méritos da coisa, mas eu acredito que ele foi tentado em todas as coisas a minha semelhança. Você é tentado? Você é tentado? E cada um é tentado de um modo ou de outro, mas no geral todos nós somos tentados. Imagine que Cristo, ele se fez participante de carne e de sangue, a nossa semelhança. E homem como você é, de carne e sangue,
ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não foi tentado quanto a carne e sangue. Ele foi tentado, dentre tantas coisas que nós podemos encontrar, vamos encontrar pelo menos 3, que são bem claras ali, no capítulo 4 de Lucas, ou capítulo 4 de Mateus, quando diz, por exemplo, quando o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aí ele respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que essa tentação diz? Jesus estava jejuando já há 40 dias. Estava carne e sangue, ó, com fome. 40 dias sem comer. Vem o maligno e diz: olha, você não é o Filho de Deus? Você não tem poderes, né, eternos? Você não é todo poderoso? Por que você não transforma pedras em pães e come? E eu pergunto: algum pecado nisso, irmãos? Hã? Algum pecado? Se eu posso transformar pedras em pães e eu estou com fome, por que não fazê-lo? Veja que a tentação não é simplesmente como se pensa adultério. Adultério também pode ser uma tentação e um pecado. Mas nós só conseguimos classificar os pecados que a igreja histórica chamou de pecado. E esquecemos que os grandes e maiores pecados, e sobretudo é aquele que acontece dentro de nós, sem nenhum ato seu. Jesus disse: olha, é verdade que eu sou o Cristo, e eu sou o Filho de Deus, mas como homem, eu preciso aprender a depender do Pai. Quando ele diz: não só de pão vive o homem, mas o homem também vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo: é preciso depender do Pai, aprender a depender do Pai, se alimentar dele para viver. Ou seja, tudo que o maligno queria era colocar no coração de Jesus o desejo, a ânsia de ser independente. Porque a partir daí tudo estaria agora acabado. Se ele se torna independente, ou se ele deseja ser independente do Pai, agora ele faria todos os demais pecados. Veja que a tentação, ela acontece no sentido do coração. Era aqui no coração que Jesus tinha que decidir depender ou não depender do Pai. É dentro dele. Por isso que ele diz no capítulo 6 do Evangelho de João: assim como o Pai que vive me enviou, e eu semelhantemente vivo por meio do Pai. Isso é decisão. Cristo venceu ao maligno, porque o maligno queria fazê-lo se corromper no seu coração. Você não vai encontrar na vida de Cristo nenhuma tentação que seja externa a Ele. Tudo acontecia dentro da sua alma, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Paulo então nos ensina, dizendo que é preciso que nesta batalha nós sejamos constantemente revestidos, fortalecidos no Senhor, na força do poder. E ele diz que existe um caminho. Eu perguntei se vocês queriam vencer, queriam estar revestidos. Falaram que sim. Fortalecido, sim. Se você está fortalecido no Senhor e está fortalecido no poder de Deus, você não será derrotado. Mas o que fazer para que você esteja fortalecido? Essa é a questão. Tem que haver um caminho prático para isso. Ou seja, você tem que olhar para dentro de si e falar assim: bem, o que eu devo fazer para que eu seja alguém fortalecido, alguém preparado, alguém que não será enganado pelo maligno, alguém que vença o maligno, como diz aqui no versículo 13, no versículo capítulo 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Puxa, depois de terdes vencido tudo, vencer tudo, permanecer o quê? Inabalável. Não responda, mas você está aí inabalável? Não responda. Ou será que você está meio balançado,
meio pensativo, meio cansado. O caminho que Paulo nos apresenta, ele fala, você precisa de se revestir da armadura de Deus. Existe uma armadura. Quando Paulo fala da armadura, certamente ele está tomando por empréstimo a ideia de uma armadura de um soldado romano, de um outro soldado. Ele olha para um soldado, ele vê que aquele soldado tem um capacete sobre a cabeça. Ele tem uma couraça que envolve o seu peito, o seu coração. Ele percebe que o soldado ele está devidamente cingido com um cinturão. Ele vê que o soldado ele está com umas sandálias que sobem até a altura do joelho para proteger os seus pés. Que ele traz um escudo, que ele traz uma espada. E agora Paulo olhando, você, aquele soldado ele está bem equipado. E se o crente tiver uma armadura tanto quanto aquela, o crente também vai vencer. Só que aquela armadura do soldado romano é para lutar uma luta contra carne e sangue. E você deve ter uma armadura daquela para lutar contra forças espirituais, contra dominadores que querem dominar a sua mente, o seu coração. E Paulo então passa, para que ninguém vá amanhã a uma loja comprar uma armadura, Paulo ele passa a dizer o significado desta armadura. Ele passa a dizer o que significa cada uma das coisas. Leia comigo, vamos passo a passo. Ele vai nos ensinar a vencer. Ele vai nos ensinar a nos fortalecer. E você decidirá se você vai se fortalecer para vencer ou não. Capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes. É uma questão de vida ou morte. Cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos, esse cinturão da verdade. Cingindo-vos com a verdade. Interessante que a verdade, conforme o próprio Evangelho declara, é o próprio Cristo. A verdade é uma pessoa. Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então Cristo é a verdade. E a verdade também diz respeito a tudo aquilo que ele ensinou, que ele falou. Tudo aquilo que ele viveu. Tudo aquilo que ele realizou. Meus queridos, Jesus Cristo é Deus manifestado entre os homens para que os homens saibam exatamente o que é a verdade. Infelizmente, as forças espirituais da maldade, as potestades, os dominadores, eles criam dentro do indivíduo, da pessoa, uma treva tão grande, uma ignorância tão grande, colocando os dogmas da religião histórica, colocando os sofismas da religião, para que quando você lê a Escritura, você não consiga ver apenas Cristo, mas que você veja Cristo como alguma coisa, que ele fez alguma coisa numa dada dispensação, mas que também tem um tanto de outras coisas que você precisa ver. E aí você vai chegar a uma conclusão equivocada acerca de quem é Deus. Interessante, tem duas frases que me chamam a atenção. Naquele episódio, quando Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigurou, apareceram à direita e à esquerda Moisés e Elias, e conversavam com Cristo acerca da sua morte. Interessante que quando Pedro viu Moisés, representante da lei, quando ele viu Elias, o representante dos profetas, do ministério profético, e viu Jesus, o que ele viu? Ele viu os 39 livros do Antigo Testamento, e agora Cristo representando esse Novo Testamento. E aí Pedro se empolgou e falou, Senhor, calma, tive uma ideia brilhante. Vamos fazer aqui 3 tendas, ó, no alto do monte. Para que descermos lá para baixo? Lá embaixo tem os discípulos, os apóstolos mais fracos. Nós somos Pedro, Tiago e João. A elite está aqui em cima, com Cristo e com Moisés e com Elias. E lá embaixo tem um endemoniado. Não vamos mexer com essas coisas. Vamos ficar aqui, 3 tendas. Uma para ti,
uma para Moisés, uma para Elias. E vocês fiquem tranquilos que eu vou providenciar as tendas. O senhor não tem que fazer nada mais. E aí, eu falei duas coisas, eu quero falar três coisas que me chamam a atenção nesse episódio. O primeiro é que diz, falava Pedro ainda, quando a voz vinda da nuvem disse. Ou seja, Deus não esperou nem Pedro acabar de falar. Pedro está falando bobagem. Bobagem. Pedro falava sem entendimento, Pedro falava sem discernimento da verdade. Pedro até então não compreendia as Escrituras. Ele só viria a compreender somente depois da ressurreição de Cristo. Lucas 24, 45. Mas até agora ele estava falando bobagem. Por isso que Deus não deixou ele acabar de falar e disse, Pedro, este é o meu filho amado. Entendam isso. Nós temos dificuldade de entender isso. E a dificuldade não é contra carne nem sangue. Não é contra o Alexandre. Não é contra o de volta à palavra. É um problema que ocorre por um domínio em que principados, potestades, espíritos agem criando fortalezas para que a pessoa não creia, para que ela não abra mão, para que ela não veja Cristo como sendo o único e nada mais além dele, nada além de Cristo. A segunda coisa no episódio é que depois que disse isso, ele disse a ele, a Jesus, ouvi. Em outras palavras, se tem 3 copos com água sobre a mesa, e eu falo, Josué, esta, aqui no meio, é a água viva. A ela bebei. Eu estou dizendo, não é a outra água, nem a da direita, nem a esquerda, mas é a esta. É o próprio Deus dizendo, é para ouvir o meu filho. É o filho. Só o filho, a ele. Ouvir. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, é que acabando de falar isso, disse, e então eles abrindo os olhos, não viram mais a ninguém, senão a Jesus. Ou seja, quando vem a revelação, eles agora só veem Jesus. Uma visão clara, na verdade, cingido com a verdade, é quando você só vê Cristo. E cingir o lombo com a verdade, quer dizer que essa verdade que é Cristo, ela te restringe. Porque agora você já não anda mais segundo os homens, mas você está agora totalmente limitado, restrito, seguro com Cristo, que é a verdade. A verdade é uma coisa muito séria. Eu sei que já virou um jargão, né? Se você vai à igreja adventista, eles falam, nós somos a igreja que temos a verdade. Aí você vai a outra igreja, não, nós aqui temos a verdade. Todo mundo diz que tem a verdade, a verdade, a verdade. Chega no de outra palavra, fala que também tem a verdade. Eu sei que já virou, já foi uma bagunça esse negócio de verdade. Mas o fato que a verdade é uma coisa muito séria. Aquilo em que você crer, o conteúdo da sua fé é algo muito sério. Infelizmente as pessoas não querem saber da verdade. Elas não querem. Elas querem uma igreja onde as suas ambições sejam alcançadas. Nada melhor do que uma situação, quando alguém cria uma situação, e aí alguém que estava ali querendo uma oportunidade, vê a chance, eu vou me juntar do lado de cá, porque aqui eu posso alcançar os meus objetivos. Verdade. Amar a verdade. Está cingido com a verdade. Qual é a verdade, afinal? O que é a verdade, afinal de contas? Cada um defendendo os seus dogmas, seu ponto de vista. Cada um criando o seu Deus. Eu, particularmente, não quero nenhum Deus para mim que não seja aquele revelado na face de Cristo. Este é o Deus verdadeiro. João disse, sabemos que o Filho de Deus é vindo. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. E Ele nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus. Você quer conhecer o verdadeiro Deus?
Não procure no de volta à palavra. Procure em Cristo. É Ele. Não procure na Assembleia de Deus, mas em Cristo. Não procure em nenhuma denominação, em nenhum homem, em nenhum pastor, em nenhum líder. Você tem que voltar os olhos para Cristo, porque Ele é a verdade. Ele manifestou a verdade com exatidão. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e que Ele tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro. Aí ele diz, em seu Filho, Jesus Cristo. Este quem? Jesus Cristo. É o verdadeiro Deus. E a vida eterna. E você fica aí manquejando entre dois pensamentos. Você está com dúvida sobre quem é Deus? Você está com dúvida de como Deus é? O problema é que eu disse agora há pouco, nós precisamos sempre de um Deus malvado, para que você, tendo medo dele, fique firme. As pessoas, eu já ouvi dizer, inclusive nessa igreja aqui mesmo, disse que uma pessoa deixou de congregar, isso tem mais ou menos uns 5 a 6 a 10 anos, um jovem deixou de congregar e foi ver o motivo. Por quê? Não, eu descobri que a salvação é eterna. Então, salvação é eterna, por que eu vou congregar? Salvação é eterna, eu estou salvo eternamente. Que maravilha. Ou seja, ele precisava de um inferno e uma ameaça constante para ele servir a Jesus. Se tira o inferno, tira o diabo ameaçando, lançá-lo no lago de fogo, ele não tem mais força para seguir. E muitos precisam de um Deus malvado, que fique com um chicote 24 horas ameaçando. Olha, eu vou mandar os gafanhotos na sua casa. Aí você, opa, peraí, então eu tenho que fazer o quê mesmo? Então eu vou fazer, porque senão esse Deus vai fazer isso comigo. É Deus ameaçando tirar sua salvação, te ameaçando com um lago de fogo, te ameaçando com o inferno. Ou seja, os homens sempre vão precisar de um diabo e de um Deus mau. Porque não sabem ser livres. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito, escravo. No dia que eles saíram para fora, que viram que não tinha mais muro, que não tinha mais senzala, que não tinha mais algoz, não tinha mais nada, agora nós estamos livres. Eles não sabiam caminhar, olharam para trás e falaram assim, vamos voltar para o Egito, não era tão seguro. Eu tinha certeza que no dia seguinte ia ter lá um pãozinho de sal para comer, uma cebolinha colocar dentro do pão, um alho. Porque ele queria uma segurança. Pode ser miserável a vida, mas aqui eu estou seguro. Aqui eu sei que eu estou sofrendo, estou esculhambado, mas aqui eu estou no Egito. Tem um rei, o maior império é o Egito, estou seguro. O que eu quero? Livre no deserto. É o outro também que está lá dentro do barco, em alto mar, tempestade. Jesus aparece de longe andando sobre as águas e diz, Pedro, vem cá, caminha, vem. Irmãos, sair do barco, caminhar sobre as águas. Primeiro que não está certo isso. Está certo andar sobre água? Já viram andar sobre água? Vocês estão malucos? Afunda. Afunda. Não tem jeito. Jesus fala, filho, a fé é você caminhar no vazio. Você crê ou você não crê. Você não tem que cogitar. Porque se você começar a andar e duvidar, você afunda. Por isso que é dito que nós devemos embraçar o escudo da fé. A fé é um escudo. Quando você firma no seu coração a fé, na verdade, que é o cinturão, você vai agora vai se defender contra os dardos inflamados do maligno. Um dardo, sabe o que é dardo? Vamos pensar mais como antigamente, uma grande lança, que se jogava, e eles colocavam alguma coisa na ponta dessa lança, e colocava ali um combustível, tocava fogo, e lançavam contra os inimigos. Quando batia lá no alvo, aí tocava fogo em tudo. Quantas vezes não vem um maligno tentar colocar algo dentro do seu coração, da sua mente,
E você precisa defender-se com a fé. A fé não é em mim. A fé é na verdade. A fé é do Evangelho. Nós temos que levar a sério a questão da verdade e a questão da fé. Fé e verdade são coisas sérias. Não procure a melhor igreja. Não procure a igreja mais próxima de sua casa. Porque a que está mais próxima da sua casa pode não estar comprometida com a verdade. Amar a verdade, exercer fé na verdade, é uma coisa muito séria. Capítulo 6 de Efésios, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-se com a couraça da justiça. Guardar o seu coração. A couraça, ela guarda o coração. Ela guarda a sua alma. Ela te protege. Essa justiça é primeiramente o próprio Cristo enquanto justiça. Essa justiça também é quando você vive e pratica a justiça. Mas nós amamos tanto a injustiça. A injustiça, ela alimenta a carne. A gente só não gosta da injustiça quando ela é feita contra nós. Mas cometer injustiça é muito fácil. Ah, pastor, mas eu não cometo injustiça. Será mesmo? Se comete injustiça, às vezes, em coisas tão banais, tão pequenas. Às vezes você, ouvindo algo, mesmo desses políticos aí, a gente ouve muito, não ouve não? E eu fico vendo os irmãos conversando no WhatsApp 24 horas sobre Lula e a Dilma e o Aécio e o Bolsonaro, eu fico observando. Aí tem aqueles que defendem o Bolsonaro e tem os que defendem o PT, os petistas. Para os petistas, o Lula é santo, nunca errou. Para o Bolsonaro, no PT só tem ladrão. É PT, ladrão. Ah, mas quem? Não, é PT lá. Você é uma chancela. Eu não estou falando de política. Estou dizendo como que nós somos ávidos para categorizar e classificar tudo como uma coisa só. Isso é injustiça. É injustiça. Eu não posso falar que a pessoa é ladrão, eu não sei quem é a pessoa, não sei onde ela mora, não sei o nome dela completo, não sei nem de qual estado ela é. Nunca acompanhei a vida política dela, não sei os projetos. Não sei nada, mas é esquerda, acabou, é do demônio. Isso é maldade. Isso é injustiça. Contra uma pessoa que você não sabe quem é. Você entende? E o contrário também. Você também pode ficar acusando do outro lado. Eu não estou aqui falando nem de um nem de outro. Para mim, está tudo complicado. Mas nós não podemos cometer injustiça. Tantas vezes nós assumimos um partido sem ouvir o outro lado. O coração nosso não está sendo guardado. Guarde o seu coração. Proteja o seu coração com a couraça da justiça. Procure pela palavra, pelo evangelho, pela oração, refletir antes de se posicionar, antes de decidir, antes de falar. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Interessante que Paulo coloca o evangelho como sandálias, porque é como você caminha, é o seu viver. A pessoa, para o diabo não vencer a ti, não te vencer, para que você tenha ele debaixo dos seus pés esmagado, você precisa caminhar no evangelho, com o evangelho, pelo evangelho. É o seu andar diário, equipado com as sandálias do evangelho. É o andar. É você ouvir o evangelho, ler o evangelho, perceber o viver de Cristo. Falar assim, eu quero caminhar desse modo. Quem caminha no evangelho está constantemente pisando e esmagando a serpente toda hora. Que você anda no evangelho. Você não tem que ficar atrás do demônio para pisar na cabeça dele, não. É viva o evangelho e você estará esmagando ele. No andar, no viver. Quando você decide
não mais atirar pedras. Quando você decide perdoar. Perdoar. Porque você perdoa, você está o quê? Você está praticando a verdade, cingindo com a verdade. Está caminhando com os sapatos, as sandálias do Evangelho. Você está usando a couraça da justiça, guardando o seu coração. Perdoar é perder. Perdoar é deixar ir livremente. Perdoe. Perdoe sua mãe. Perdoe o seu pai. Perdoe o seu irmão. Perdoa sua avó, sua madrasta. Ah, mas a vida foi muito injusta comigo. Perdoe a vida. Perdoe a tudo o que te faz sofrer. Liberte o seu coração. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, a espada do Espírito. Quando se ler a palavra espada, conforme a língua grega que foi escrito nesse livro, fala de uma espada pequena, um espadim. Fala como se fosse uma adaga, uma faca pequena. E eu, lendo esse texto, me recordei de quando o anjo, ou melhor, quando Maria levou Jesus para o templo para apresentá-lo. E ao entrar no templo, ela se encontrou com um homem chamado Simeão, que aguardava, porque Deus havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Salvador. Ele pega a criança, ele abençoa, ele ora. E aí ele entrega uma profecia para Maria, dizendo: olha, uma espada traspassará o teu coração. Uma espada traspassará o teu coração. Simeão falava: olha, você foi agraciada por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Ele nasceu de você. Maria, como qualquer mulher, tinha a Jesus como filho natural. Ela podia saber que era a encarnação do Verbo, mas ela gestou no seu ventre 9 meses, mexendo, pezinho, ó, acabou de chutar. Né? Tem hora que a barriga fica torta, né? Está grandona, aquela coisa torta assim, o bichinho está se esticando lá dentro. Ela sentiu as dores, ela teve parto, ela amamentou uma criança, um menino. Ela era mãe. Tudo bem que foi pela via, a obra do Espírito Santo. Mas, e ela pegou e dava comidinha, cuidava, dava banho. E aquele menino foi crescendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 30 anos. Ela o amava. Como vocês, mãe, amam seus filhos. E ela andava com ele sempre. Naquela festa do casamento, é dito que logo ela pegou, já entrou no meio para poder resolver. Falou: não, fica tranquilo que eu tenho um filho ali que vai resolver o problema de vocês tudo. Calma. Vem cá, Jesus, vem cá. Ó, o vinho acabou. Está na hora de você começar a fazer alguma coisa, viu? E aí Jesus respondeu: mulher, o que tenho eu contigo? Acredito que foi a primeira vez que ela sentiu a espada começar a apontar para o coração dela. Porque ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Acredito que o primeiro impacto de Maria é: você me respeita, rapaz. Olha como é que você fala comigo, me traz. Mulher. A questão é que ela não compreendia, é que ali é o Cristo de Deus, que sempre foi. Maria nem existia e ele sempre foi Deus. E que agora ele tinha que cumprir a obra do Pai. E então ele não estava mais ali agindo a partir de então no seu ministério. Não era mais o Jesus, filho de Maria, mas era o Cristo de Deus encarnado, fazendo a missão, a obra que ele tinha que realizar. E ela tinha que agora aprender a lidar com essa questão. Ele não é meu. E eu não sou exatamente a sua mãe. Eu fui apenas um veículo. E ela tem que aprender agora a abrir mão. E a espada começa a penetrar. Quando ela começa a perder o poder, o domínio sobre aquele que é o Cristo de Deus. Até o dia em que ele foi levado à cruz. E ela olhando para ele. E sabendo o que ele estava realizando. A obra de Deus. A obra de redenção. E ela tendo que ser obediente a Deus até o fim. E dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor.
A espada penetrando o coração, a dor de perder aquilo que não era dela, mas aquilo que ela aprendeu a amar porque saiu dela, ainda que no sentido temporal. Aqui em Efésios, essa espada é a espada que vem de encontro a nós mesmos e não contra nenhum adversário exterior. E essa espada é a palavra de Deus. Na medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, e não a Bíblia nós conhecemos, né, de capa a capa, como dizem por aí. Eu sei que aqui tem gente que conhece toda a Bíblia. No sentido, já leu a Bíblia 30 vezes, 40 vezes. Mas a palavra de Deus, na medida que a palavra de Deus vai sendo revelada, você vai vendo Cristo. E Cristo falando, né, explicando, ensinando a vida do reino, a vida do discípulo. Nós falando aqui na quarta-feira passada, Jesus falou assim, olha, se vocês produzirem frutos, ou somente quando produzirem frutos, o meu Pai é glorificado. E assim, vocês se tornarão meus discípulos. Ser discípulo de Cristo implica necessariamente produzir frutos. E para produzir frutos, você vai ter que buscar, depender do Pai constantemente. É quando então você começa a perceber que essa palavra, quando ela vai entrando, ela vai destruindo o nosso ego, as nossas expectativas carnais, os nossos sonhos carnais, os nossos interesses carnais. E você cada vez fica menor. Cada vez menor. Como João Batista disse, importa que ele cresça, que eu diminua. Ou seja, na medida que você vai abrindo mão de si por causa da palavra, você é menos você. Porém, você fica mais Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo dizendo, em outro lugar ele diz, até que Cristo seja formado em vós. Para ele ser formado, você terá de ser destruído. É a espada do Espírito que é a palavra de Deus. E essa espada que é a palavra de Deus não é para furar o outro. E nem para ficar furando o diabo, é porque lutando contra o principado. Aí você fica jogando palavra contra o diabo. Está escrito, diabo. Ouça, ele fala, já sei. Antes você já tinha lido, já sabia. A palavra só tem efeito em você. E quando você fala a palavra, só tem efeito no outro se ele receber. Essa espada, portanto, é para penetrar sua própria alma. Como lá em Apocalipse capítulo 10 é dito. João come o livrinho. E ele comeu e disse, quando eu comi, na minha boca era doce como mel. A palavra, no primeiro momento, é muito agradável. A revelação, ela é empolgante. Você começa a compreender as coisas, compreender, puxa, como é que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, o seu significado. Você vai ficando feliz porque você agora já compreende a palavra orgânica do Evangelho, né? Você compreende a obra de redenção, salvação orgânica. Aí você vai ficando empolgado. Aí ele disse, mas quando ela chega no estômago, ela é amarga como fel. Esse amargo é a experiência dolorosa do Evangelho, é a experiência dolorosa da verdade, é a experiência dolorosa da palavra de Deus. Ela vai te fazer sofrer. Mas é um sofrimento para o bem, é um sofrimento bom. Porque aquele que quiser ganhar a sua alma, perdê-la. Aí eu pergunto, é bom perder? É bom perder? Nós estamos perdendo! Legal! Hoje eu perdi várias vezes. Não, a vontade que tem é de ganhar mesmo. Usar sua força, sua capacidade para ofender, para humilhar, para tomar, saquear, se impor. Aí o Evangelho vai nos ensinando, dizendo, não, filho, não. Ou seja, esta armadura de Deus, ela fala exatamente de tudo aquilo que só acontece dentro de nós. É a verdade, é a justiça, é o andar no Evangelho. É você estar com o seu coração guardado, com a sua consciência e mente guardadas,
com o capacete da salvação, a convicção da verdade, a convicção da salvação. Mas se não houver nada disso, e Paulo então encerra essa parte dizendo que o modo de você fazer tudo isso é com toda oração e súplica. É você tomando a palavra em oração. Não é você ficar orando sem direção, sem rumo. Às vezes nós achamos que é bobagem isso, mas, ora, foram os próprios discípulos que falaram: Senhor Jesus, nos ensina a orar. Ora, e se não fosse preciso, Cristo diria o quê? Não, que bobagem, já sabe orar. Ele diz: não, vou ensinar agora. E quando vocês orarem, orareis assim. Aí ele vai mostrando. Orem acerca da vontade de Deus, do reino de Deus. Ele vai apontando os aspectos. E Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Então, quando você ouve a palavra, e aqui nós temos ouvido abundantemente a palavra, essa palavra é para ser orada. Toda palavra que você escutar, você tem que colocar no seu coração e fazer dela a sua oração. Porque quando você ora, você faz daquilo o seu desejo. E se é desejo, é porque você ainda não tem. Se já não tem, é uma necessidade. Aí tudo começa quando o seu coração começa a sentir necessidade. O que vai fazer gerar em nós a necessidade é a oração. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Puxa, Senhor, a tua palavra é tão maravilhosa, tão verdadeira. Senhor, a tua palavra é tudo o que nós não temos, tudo o que nós não somos. Mas, Senhor, que essa palavra, ela ganhe meu coração. Só o Senhor, o Espírito Santo, pode fazer isso acontecer. Diga para Ele. Diga para Ele que você tem necessidade de experimentar a verdade, de cingir os lombos com a verdade. Aí começa a orar. Não, espere por um momento. Não, amanhã cedo, quando eu levantar, eu vou orar. Não, a oração é conversa. Já imaginou se você tivesse um filho? E esse filho, toda vez que fosse falar com você, tinha que se arrumar, tal. Vou lá falar com minha mãe agora. Cheguei lá. Minha mãe e meu pai, estou aqui, neste momento. Seu filho, a pessoa, para te pedir, em nome do papai, em nome da mamãe, estou com fome, quero almoçar. Que coisa mais chata seria essa, não? Não seria chato, não? Gente, Deus é o nosso Pai. E Ele habita você e você habita nele. E aí, para acabar toda a situação, Ele não é somente Pai. Jesus falou assim: olha, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E eu estou revelando a vocês tudo o que eu vi de meu Pai. Vocês são meus amigos. Se eu sou amigo dele, eu não vou mais conversar com ele, tendo que ficar falando: estou aqui neste momento. Eu sei que é bom você ter um momento de oração específico. Não deixe de ter o seu momento de oração. Deus não é contra você separar um momento para orar. Mas se Ele é seu amigo, e se Ele está com você, todo momento onde você estiver, imagine você em um lugar qualquer hora, qualquer lugar, com um amigo do seu lado. Como é que você faz? Você fica conversando com ele toda hora, falando, sorrindo, rindo dele, ele rindo de você. Não vai rir de Jesus. Mas eu quero dizer que você pode falar com ele normalmente. Não precisa inchar a veia do pescoço. Não grite, ele não tem problema de audição. Basta dizer tudo o que você sente. Faça do Senhor a pessoa a quem você conversa os assuntos mais profundos da sua alma, do seu coração. Vai conversando, vai falando. Com as suas palavras. Mas fale do coração. E aí, na medida que você vai orando a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando isso no seu coração. E você vai se fortalecendo no Senhor. Vai ficando fortalecido no Senhor. E fortalecido no poder de Deus.
Aí, em vez em quando, você vai ver que lá no mundo espiritual da sua consciência, da sua mente, algumas forças querendo operar dentro de você, mas você está firmado na verdade, calçado com o evangelho, cingido com a verdade, e esses dominadores não te dominarão jamais. Pelo contrário, ao invés de você estar sendo bombardeado e sendo vencido nesses lugares celestiais, você estará assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, exaltado, entronizado, governando, dominando sobre toda a situação má, perversa das trevas. Tudo. E aí você, ao chegar no final do dia, todo dia é dia mau. Todo dia. Não tem dia bom. Não é o dia da semana, ou do mês, ou o clima. Não. É porque você, quando acorda todo dia, você tem uma batalha pela frente, espiritual, constantemente. Muitas coisas vêm à mente, ao coração, muitas coisas, mas aí você vence tudo. E depois de ter desvencido tudo, você ainda permanece inabalável, firme. Amém? Diga para o seu irmão, permanecei firme.